Ele deixou toda a sua glória para vir aqui. Sabe por quê? Porque Ele te ama, Ele me ama. E Deus entregou Jesus, seu único filho, por mim e por você. Por amor. Simplesmente por amor. Sabe, ele não quer nada em troca. Não tem interesse. Ele é um amor desinteressado. Ele ama. Ele não precisa que você faça nada. Ele simplesmente ama. E Jesus obedece ao Pai. E Ele vem. E Ele morre na cruz. Por mim e por você. Ele derrama o seu sangue. E Ele sente dor. Sabe? Ele sente dor. Porque Ele veio aqui não como Deus. Ele veio aqui como homem. E Ele vivia como nós, como eu e você. Ele sentia fome. Ele sentia sede. Ele sentia dor. Sabe? Ele sentia compaixão pelas pessoas. E Ele morre na cruz. Ele sente muita dor. Eu fico imaginando, sabe, aqueles cravos sendo cravados nas mãos, nos pés. Quanta dor, quantas chicotadas Ele levou e quanta dor Ele sentia no seu corpo. E tudo isso por quê? Por amor, por amor. Por amor a mim e você. Que amor é esse? Que amor é esse? Gente, não tem explicação, sabe? Não tem explicação. E hoje, qual é o sacrifício que eu e você fazemos em troca desse amor? Muitas das vezes é nada, sabe? É tão pequeno que a gente faz para Deus. Eu fico, sabe, maravilhada com essa parte da Bíblia que fala que Jesus, Ele se entrega por mim e por você, por amor. Queridos, que amor tão grande. Que nós possamos reconhecer a cada dia esse sacrifício e se dar para Deus. Ser obediente a Ele, amar a Ele. Ele não pede nada em troca, mas é o mínimo que nós podemos fazer. É amar, é obedecer. E que amor é esse? Vamos cantar. Que amor é esse? Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. A vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Ouvindo segredos, não importa preço, eu me lanço inteiro. Nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Nada pode mudar esse amor por mim, a Deus, nem de Deus por nós. Nada vai ocupar meu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. E nada
Glória a Deus. Ele se entregou por nós. Havia uma sentença de morte e nós fomos livres. Você é livre. Não há cadeias que te prendam mais. Nós somos livres de medo. Nós somos livres de toda ansiedade. Nós somos livres. Você pode dizer para quem está ao seu lado: você é livre. Você que nos ouve nessa noite, você é livre. Você que está se sentindo desamparado, saiba que o véu foi rasgado de alto a baixo. O véu foi rasgado e hoje nós temos livre acesso a Ele. Aleluia! Glória a Deus. Oh Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei. Glória a Deus, estás presente. Declare a me guiar, a me cercar em todo tempo, em todo tempo. Não estamos sozinhos. Você me ama, eu sei. Me ama. Prostro-me diante da cruz. Vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Aleluias! Declare: tu és meu guia. Tu és meu guia, meu protetor, meu protetor. Tua mão me guia, eu sei, pois sei, guia, eu sei. Jesus, nunca houve amor assim. Já venceu, sua glória os céus encheu, nos separar. Prostro-me diante da cruz. Oh, de Jesus. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu. Declare: tudo consumar. Nessa o véu rasgou, o caminho abriu. Tudo consumar. Nessa e quando tudo se acabar, declare: estarei seguro, Senhor.
estarei seguro, pois eu sei, você me ama, pois eu sei. Da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz. Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, os céus encheu, nada irá me separar. Aleluia, só igreja, só igreja. Prostro-me diante da cruz. Que amor é esse? Esse amor que nos constrange, Senhor. Sobre a morte, Ele já venceu, nós vencemos com Ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Mais uma vez, prostra-me diante da cruz. Jesus, assim nós reconhecemos, Senhor, que nunca houve amor assim. Aquele que deu seu próprio Filho em nosso lugar. Sua glória o céu encheu, me separar. Prostro-me diante da cruz. Eu vejo o sangue dele. Assim, sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nos separar. Ele Aleluia. Querido, deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Eu confirmo a você que eu tinha muitos sofismas antes de entrar nesse ambiente, nesse lugar. Minha mente abriu muito sobre muitas coisas, né? A palavra do Senhor diz, lá no livro de Jeremias, no capítulo 2, a partir do versículo 13, que em duas coisas o povo errou em relação ao Senhor. A primeira em abandonar os mananciais de águas vivas, que era o próprio Senhor. E a segunda era por fazer cisternas. E a palavra vai dizer que essas cisternas eram cisternas rotas, ou seja, elas não retinham água. Durante muito tempo a gente criou a ideia fantasiosa de que vir à igreja ao domingo nos alimentava até a quarta-feira. E vir à igreja quarta-feira nos alimentava até o domingo. Ou seja, nós não temos culto na quarta. Em algum período, né, desse tempo, nós ficaríamos com fome. E aí a gente estaria mais flexível, mais... como é que a gente pode dizer? Mais vulnerável aos ataques de Satanás. Mas eu quero te falar uma coisa nessa noite. Sabe o que a palavra quer dizer com mananciais? O costume daquele povo era pegar água todos os dias. Todos os dias o manancial de águas vivas estava lá. E eles buscavam água todas as manhãs. E a água só durava até o fim do dia.
No dia seguinte eles tinham que fazer aquele mesmo processo, buscar água novamente. Sabe o que o Senhor estava querendo dizer quando ele falava de cisterna rota? É que a gente tenta criar um mecanismo, a gente tenta pegar a água e acumulá-la. Só que essa água acumulada na cisterna, ela vaza. Sabe o que isso quer dizer? É que a água de hoje serve para hoje, não serve para amanhã. O pão que você recebe hoje serve para te alimentar hoje, já não serve mais para amanhã. Vocês lembram do maná? O que acontecia com o maná? O maná apodrecia, só servia para um dia. Sabe o que isso me remete, irmãos? É que durante muito tempo nós ficamos enganados a respeito de buscar ao Senhor um dia e fazer com que esse dia nos alimente durante a segunda, durante a terça, durante a quarta, quando isso não é uma realidade. O pão de hoje serve para hoje. A água de hoje serve para hoje. Amanhã é um outro dia. As misericórdias, as virtudes do Senhor, elas se renovam a cada dia. E não saia desse ambiente acreditando que o que você se alimentou hoje, aqui, vai servir até a quarta-feira, porque não vai. O Espírito Santo quer que você se alimente amanhã, que é segunda. O Espírito Santo quer que você se alimente de novo na terça, para que você se mantenha na terça. O Espírito Santo quer que você se alimente na quarta, para você se manter na quarta. Porque cada dia guarda o seu próprio mal, assim como cada dia guarda o seu pão, o seu alimento. E nessa noite eu quero convidar você a fechar os teus olhos. Nós vamos louvar mais uma vez essa canção. O véu está rasgado. Pode apagar aqui, por favor. O véu se rasgou de cima a baixo. Não há mais separação alguma. Você não precisa mais de um intermediário. Você não precisa mais de um tutor. Não para isso que você vai fazer nessa noite. Adorar ao Senhor e extrair dele algo novo, amém? Então eu te convido nessa noite a fechar os teus olhos, a colocar a mão no seu coração e a louvar junto conosco. Isso. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo com suave está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo com suave está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, estarei seguro, pois sei, me ama, eu sei. Me ama, mostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, amor-se sobre Sobre a morte ele triunfou, ele venceu. O véu rasgou, A sua glória paira sobre esse lugar, sobre esse ambiente. Separar, prostra-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória os céus encheu, nada irá me separar. Nem peste, nem morte, nem assolação, nem altura, nem profundidade. Nada, nada, nada vai nos separar do teu amor que está em Cristo Jesus. Você pode declarar isso nessa noite bem alto para que o inferno ouça.
para que o inferno ouça: nada vai nos separar do teu amor que está em Cristo Jesus. Nada, Senhor, nada pode nos separar do teu amor, nem morte, nem fome, assolação, guerras, sombras de guerras, nada vai nos separar do teu amor, nem altura, nem profundidade, nem coisas do passado, nem do porvir, nada pode nos separar da aliança que o Senhor fez com o seu povo, do propósito que o Senhor nos entregou, da chave que o Senhor nos deu. Nada. Nada pode nos separar do teu amor, Espírito Santo. Chorando, arabassore, andará, erebassore, andarás. Ah, Senhor, não há nada em nós, Pai, que possa te convencer de coisa alguma ao nosso respeito. Se estamos de pé, se estamos firmes, é a tua graça, a tua graça. A tua graça que nos alcança, a tua graça que nos arrebata cada dia de nós mesmos. Porque por nós, Pai, pelo nosso instinto, essa vulnerabilidade que nos atinge, que nos aflige a cada dia, a vontade de parar, a vontade de retroceder, a vontade, Pai, de parar com o chamado, com o propósito que o Senhor nos deu, muitas vezes é maior que as nossas forças, Senhor. Mas hoje é um dia que nos faz, Pai, ter uma reflexão. A Páscoa, o dia da passagem. O Senhor nos libertou, Jesus, de um cativeiro. O Senhor pagou a dívida que havia sobre nós. O Senhor é a própria redenção. E não há nada que diminua, nada que vença isso, Jesus. Senhor, nós te entregamos a nossa adoração de forma genuína, não com parcialidade como o Senhor declara na tua palavra, mas com toda a integralidade do nosso coração, do nosso ser, do nosso, Pai, entendimento. Que haja em nós, Pai, um espírito de firmeza, de coragem, porque nós estamos encarando os últimos dias. Nós somos os profetas da última meia hora, como diz a palavra do Senhor. Os tempos finais se aproximam a cada dia. A cada dia, menos tempo. A cada dia, menos oportunidades. A cada dia, diminui essa linha do tempo em que nós alcançamos o Senhor, Pai. Por isso nós não queremos te dar aquilo que nos sobra, aquilo que nos resta. Nós queremos te dar, Pai, toda a nossa intenção, toda a nossa motivação, toda a nossa direção, Jesus. E assim nós louvamos mais uma vez, Jesus. Declare: o véu se rasgou, o véu rasgou. O caminho está aberto para você passar. O caminho está pavimentado, está corrigido, está alinhado para que você passe. O caminho está livre, tem livre acesso. Consuma essa. Declare assim: e quando tudo
se acabar. Eu Declare estarei com fé. seguro. Eu estarei seguro. Estarei seguro. Pois eu sei. Pois sei, minha Declare isso mais uma vez, só a igreja. E quando tudo e quando se acabar, estarei seguro, pois sei, me ama, eu sei, me amas. Prosto-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor nós assim. desconhecemos um amor como esse. Um amor que deu o seu filho, o único filho, as primícias do seu amor. Nada, nada, nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Nada. Em resposta ao teu amor, em contrapartida a esse amor que nos constrange a cada dia, nós declaramos que nunca houve, nunca haverá um amor que se aproxime ao teu. Aleluia, aleluia, aleluia. Aplauda o nome do Senhor, ovacione, louve, adore, pule diante da presença dEle. Nós te adoramos, Jesus, nós te adoramos, Jesus, nós te adoramos, Senhor, nós te adoramos, nós te adoramos, nós te adoramos, nós celebramos o seu nome, nós celebramos o seu nome, aleluia, glória a Deus. Obrigado ao Ministério de Música, vocês podem descer, aleluia. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é top demais. Amém? Mesmo que nós tentássemos o dia todo, a noite toda, a semana toda, o mês, o ano, mesmo que nós ficássemos um milênio tentando desvendar o coração do Senhor, tentando tecer elogios e adjetivos a Ele, nós seríamos frustrados nessa tentativa, porque Ele é muito top, top demais. Eu acho que é a palavra que ilustra mais o Senhor nos dias de hoje, porque quando a gente quer dizer top, a gente diz tudo o que a gente pretendia dizer de uma forma mais sucinta. Deus é maravilhoso. Você pode se sentar? Hoje é um dia muito especial para nós. É um dia que nos lembra de muitas coisas, e a gente vai discorrer um pouquinho sobre essas coisas. Hoje é Páscoa. Amém? Vocês ganharam chocolate aí? Mas não trouxeram para mim, né, irmãos? Pecado é não trazer chocolate para o pastor, irmãos. Se você não trouxe, ainda dá tempo. Até o final do culto estou aqui. Se você quiser mandar para o Sedex, comprar pelo Mercado Livre também, vou receber com maior amor e carinho. Porque chocolate é bom. Amém? Minha esposa gosta muito de docinho, né? Chocolate é bom, mas não tem nada a ver com a Páscoa. E é bom que a gente reflita um pouquinho sobre isso.
Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Jesus. Rapaz, eu tô mais carioca que nunca. Eu tô falando Jesus puxando o X. Jesus. Tá quase saindo assim. Não é grego nem aramaico não, irmãos. É a língua mesmo que está enrolada. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa pessoa maravilhosa, sobre esse ser humano, que foi ser humano também extraordinário, um líder muito acima da média, alguém que mesmo que não queiram, né, tomar como Deus, não podem menosprezar os ensinamentos e as coisas deixadas por Ele. Né? Mesmo um ateu, quando mergulha na história de Jesus, quando mergulha nos ensinamentos de Jesus, ele se rende, porque vê que era um ser humano extraordinário, um ser humano acima da média, um ser humano que fez coisas assim que mexem com o psicológico humano, que mexem com a razão humana. Porque em momentos de raiva, a nossa atitude natural é fazer o quê? É ter raiva, não é, irmãos? A gente briga, a gente fica intolerante, a gente se excede, mas Jesus não. No momento de amor, a gente fica um pouco mais carinhoso, a gente tece elogios, a gente, enfim, é mais dado ao carinho, mas Jesus não. Jesus, ele contraria os sentimentos. Jesus, ele faz com que os momentos eles sejam muito divergentes daquilo que ele está sentindo de fato e verdade. Por isso que ele é um ser humano tão extraordinário. Eu separei aqui algumas características de Jesus para que a gente possa aprender um pouquinho, porque a Páscoa nada mais é do que Jesus, o Cordeiro que foi entregue, o Cordeiro que foi imolado, o Cordeiro que foi morto, mas a boa notícia é que esse Cordeiro, ao terceiro dia, ressuscitou. E é isso que nós celebramos hoje. Amém? A palavra diz assim, ó, as características de Jesus, e a gente vai ler um pouquinho do que Jesus passou, e desde a infância, ele já era um jovem muito proeminente, já era um jovem muito avantajado no que diz respeito a questões intelectuais, a questões comportamentais, e a gente, você que é jovem, né, já fica atento aí, você que é adolescente, eu vejo que os adolescentes no dia de hoje, 12 anos, a gente faz o quê, irmãos? Nem sei mais. Eu lembro que na minha época, 12 anos, eu jogava tazo, via Digimon, às vezes via Teletubbies, irmãos, aquilo que me dava uma raiva abençoada, porque eu via o sol dando tchau o tempo todo, não entendia nada, mas o meu irmão queria ver e só tinha uma televisão lá em casa e me matava de raiva com isso. Né? Era eu com 12 anos. A gente não pensava em muita coisa, a gente não pensava em futuro, o que a gente pensava era no outro dia que tazo a gente ia ganhar. Né? De quem a gente ia ganhar o tazo, de quem a gente ia ganhar a próxima partida de futebol. O que mais que eu fazia com 12 anos? Quem tem 12 anos aí, irmãos? Tem alguém aí com 12 anos? Alan levantou a mão ali, é quase isso, Alan. Depois que tirou a barba, você rejuvenesceu 12 anos, é isso que você quer falar? Irmãos, levanta aí, Alan, ele está bonito demais. Ele era o Arão da nossa ilustração há 2 ministrações atrás. Hoje não sei quem ele é mais. Quem? É o Michael Caio? Quem pode ser? Não sei. Né? Mas ele rejuvenesceu 12 anos, irmãos. Como a barba envelhece a gente, né? É por isso que eu me mantenho de barba, senão vou ter o rostinho de 15 anos para sempre. A cara dele é ótima, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre Jesus, irmãos, e como ele era um ser humano extraordinário acima da média. Amém? Isso nos mostra que a gente também pode ser. Porque como falado no culto passado, Jesus deixou, aliás, Deus deixou para a gente um legado através da sua palavra. Né? E por isso que eu não posso me colocar como exemplo hoje, porque exemplo é o que Deus deixou na sua palavra. Se a gente segue o exemplo, nós nos tornamos uma referência, porque a gente seguiu o exemplo, amém? Então a Bíblia é um conglomerado de exemplos, e Jesus é o exemplo mais proeminente para a gente visualizar. Né? É um cara que, em situações extremas, mostrou um emocional muito acima da média. O que nos mostra que a gente, como discípulos dele, conseguimos também. Verdade ou mentira? Vamos lá, pode passar aí, Ju.
Então aqui está um pouquinho, passa aí para a gente poder ver o texto que é, passa o próximo slide. Lucas 2, do 41 ao 52, a gente vai ler agora, pode voltar. Vocês estão enxergando bem aí? Diz assim a palavra do Senhor. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da... Olha que interessante, é o que a gente está vivendo hoje. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não soube José nem sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram um caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos, e como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passando 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, fazendo o que, irmãos? Brincando com os passarinhos que estavam no templo? Jogando bolinha de gude com os amigos da sua idade? Soltando uma pipa, né? Jesus era... Se tivesse pipa, provavelmente nessa época, Jesus estaria empinando pipa. Estava fazendo isso? Com 12 anos, o que Jesus fazia? Sentado no meio dos doutores, ouvia-os e os interrogava-os. E todos que ouviam ele se admiravam com a sua inteligência e as suas respostas. Pode passar aí. E quando ouviram, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Já era empreendedor, irmãos. E eles não compreenderam as palavras que diziam. E desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhes o quê? É para com quem? Para com os doutores? Para com os senhores da lei? Para com quem? Tem gente de 12 anos aí, irmãos? Vamos tomar o caminho de Jesus aí, hein? E sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. E aqui é um texto que nos chama muita atenção e é algo que serve de exemplo para nós. E sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e para com... Pode passar o slide aí que a gente vai falar um pouquinho sobre... Irmãos, esse texto me choca um pouco. Por quê? Porque vem um menino com 12 anos, né, e a gente fazer analogia, a gente cruzar a história. Se eu pegar um menino de 12 anos hoje, irmão, eu não sei nem se com 12 anos já escreve. Já escreve o nome, não já? Brincadeiras à parte, mas a nossa geração está tão abobada, está tão voltada à internet, está tão voltada, né, às coisas além, no mundo paralelo de uma vida normal, que as crianças com 12 anos, irmãos, elas não fazem praticamente nada. Se eu perguntar aqui as pessoas que com 12 anos já fizeram algum tipo de trabalho, né, não estou falando da geração passada não, porque lá ainda tinha gente. Se eu perguntar para as pessoas mais velhas, provavelmente com 12 anos alguns já trabalhavam. Mas se eu perguntar para a geração de agora, geração Y, nem sei se é mais Y, acho que já até mudou agora, se elas trabalham ou já trabalharam ou já mexeram com alguma coisa que envolva dinheiro, a resposta, muito provável, seja não. Pasmem, se eu perguntar para os que têm 18 anos a mesma pergunta, muito provavelmente a resposta vai ser não. E aí a gente, na contramão disso, vê um jovem com 12 anos, Jesus, tecendo comentários com os doutores da lei da época. E Jesus não somente tecia comentários, ele não somente escutava, ele fazia o quê? Ele interrogava. Que é o diferente de fazer uma pergunta, porque o interrogatório, irmãos, ele tem uma outra estrutura. Porque era o processo, né, de conhecimento, de informação, de armazenar coisas que Jesus tinha. Jesus tinha um negócio bem interessante, né? Jesus, enquanto criança, era muito submisso aos pais. É o que acontece nos dias de hoje, irmãos. Escuta um amém? Nem ninguém. Zerei.
Zerei a vida, irmãos. Eu gosto muito do processo de formação de palavras, e quem me conhece sabe disso. Eu costumo linkar as palavras, ou eu pego o prefixo, ou eu pego o radical, eu pego o sufixo, e eu vou começando a formar um monte de coisas, né, dentro da cabeça para poder tentar entender o que aquilo significa. E eu confesso que submissão para mim significa uma missão pequena, uma missão abaixo da missão. Portanto, quando a gente vê que o anjo da igreja, ele recebe uma missão dada por Deus, e quando a gente vê que a gente tem uma igreja submissa, o que significa isso? Significa que a igreja entendeu o que é missão. E aí ela pega a sua submissão, que é parte da missão total, para que essa missão seja cumprida. Irmão, Jesus sabia exatamente isso. Jesus sabia exatamente o que era a submissão. Porque mesmo sabendo que era Deus, mesmo sabendo que os seus pais eram, né, que ele era a autoridade, entre aspas, em relação aos seus pais, ele cumpria o processo com integralidade. Vocês já viram Jesus respondendo José e Maria na Bíblia? Tem até algumas vezes, né, mas responde com carinho de filho para com os pais. Jesus era submisso. E a gente, de certa forma, a gente desvirtuou muito essa palavra. Né? E a gente tem até um certo horror a ela, porque a gente entende que submissão é algo muito ruim. Se eu falar que as mulheres são submissas aos seus maridos, né? Com o feminismo que a gente tem hoje, irmãos, soa quase como uma ofensa dizer que uma mulher é submissa ao seu marido. Porque a gente desvirtuou o sentido da palavra. Porque a gente desconfigurou o sentido da palavra e algo que é totalmente bom se tornou algo ruim. Os filhos não são mais submissos aos pais, as mulheres não são mais submissas aos seus maridos, os profissionais não são mais submissos aos seus superiores hierárquicos e assim por diante. Porque a gente desfragmentou, desconfigurou, troço todo. A gente perdeu o sentido de missão. Ser submisso não significa que você está abaixo de alguém, significa que você tem uma parcela da missão daquela pessoa. Uma família normal, natural, né, uma família à moda antiga, homem, mulher, filhos, ela tem um propósito. Qual é o propósito do marido na família? O marido é o provedor, correto? Se não é, pelo menos deveria ser, no modelo bíblico é assim. O marido é o provedor, o marido é o sacerdote, amém? Amém, irmão? Tem mulher que gosta de ser sacerdote, irmão. Gosta até de andar com cajado, de vez em quando anda e pega e dá no marido. E qual é a função da mulher? É parar de trabalhar? Para o marido trabalhar? Em alguns casos pode até acontecer, irmãos. Mas isso vai desconfigurar o asseio familiar? Não, a configuração tem que ser a mesma, não tem? O marido deixa de ser sacerdote porque a mulher trabalha e ele não? Mas a geração feminista, irmãos, ela desconfigurou isso. Né? E por isso que a gente vê tantos lares fragmentados, a gente vê tanta separação. Nunca se teve tanta separação como hoje. Porque as mulheres agora, elas não querem mais ser submissas aos seus maridos. Elas se sentem independentes. E essa independência faz com que elas o quê? Se sintam donas da razão dentro do seu lar. E aí a gente vê tantos lares fragmentados, tantas famílias que poderiam ser famílias maravilhosas, belas, servindo ao Senhor, mas não servem mais. Porque perdeu-se o sentido do culto racional. Isso aqui é culto racional. É aprender como é que funciona o sistema de família. É saber como eu devo me comportar com o superior hierárquico. Irmãos, quanta gente, irmãos, malhando, né, o chefe. É o que a gente mais vê. É de porco para baixo. Se a gente for falar de política, então, irmãos, quase demonizou o troço, né? Quantas pessoas que eu vi brigando por causa de Lula e por causa de Bolsonaro, irmãos? Gente quase se matando. Né? Eu tenho um pedreiro que trabalha comigo que só falta me bater, irmãos, quando a gente fala do Bolsonaro.
E aí ele fala que no tempo do Lula, né, ele conseguia comprar um milheiro de tijolos a R$200, R$300 e conseguia construir uma casa. Amém, irmão? Se ele acha que é bom, glória a Deus. Mas eu tenho o meu direito de escolha, eu tenho o meu direito de pensar. A gente tem direito de divergir, de pensar diferente. Mas voltando para a submissão, a gente fragmentou o conceito totalmente. E por fragmentar o conceito, a gente não consegue usufruir daquilo que é bom. A gente fica retido. Como uma cisterna rota, que a gente falou um pouco tempo atrás. Jesus também crescia em 3 atmosferas que a gente diria atmosferas essenciais para um crescimento humano. A gente... Hello, please. A gente é feito, a nossa estrutura, e a gente aprendeu muito bem, a gente é feito do quê? Nós somos um espírito, o que mais? Habitamos num corpo e possuímos uma... Correto ou errado? Nós somos espírito. Porque se você não for espírito, quando teu corpo for, você vai junto. Então Jesus, ele sabe muito bem disso e ele começa a crescer com 12 anos nessas 3 atmosferas. Jesus crescia em sabedoria, que diz respeito ao quê? A nossa alma, o nosso intelecto, o nosso nível de conhecimento. Jesus crescia em estatura, que diz respeito ao quê? Ao nosso corpo, ao nosso físico. Né? Provavelmente Jesus puxava uns ferros naquela época e crescia nesse sentido também. E Jesus crescia na terceira coisa, que é a mais importante, que é a graça. Jesus crescia espiritualmente. E ele crescia espiritualmente só para com Deus? Porque tem gente que pensa assim, né? Não, eu vou crescer espiritualmente, tá bom. O negócio sou eu e Deus. Irmãos, ninguém que quer fazer algo grande, ninguém que quer fazer algo que chame a atenção, que abale estruturas, que vai ecoar para a eternidade, vai fazer só com Deus. A gente precisa crescer nessas 3 coisas aqui, ó, sabedoria, estrutura e graça. Não é só para Deus. É que é para as pessoas possam ver Deus em nós. Porque não adianta nada eu ser muito sábio e você não usufruir dessa sabedoria. Já viram aquele líder, aquele professor que ele sabe muito, mas ele sabe para ele? Esse cara é bom? Ele tem muita serventia? Quase nada, porque a sabedoria vai morrer com ele. Se ele não disseminar aquilo, se ele não fizer disso um legado, um dia ele vai, né, bater a caçoleta e aquela sabedoria toda vai morrer com esse camarada. Se eu crescer em estatura fisicamente e eu não conseguir auxiliar, ajudar você em algum sentido, presta para alguma coisa? A palavra do Senhor diz que do pó nós viemos, ao pó voltaremos, vai virar tudo pó. Até os ossos, né? Com o passar dos anos, eles vão virar pó. E o Felipe já não vai servir para mais nada. É por isso que o Senhor fala a respeito da juventude, para nós aproveitarmos esse período, porque ele é breve, ele é uma janela. E depois que a gente passa por esse período, o que é que acontece, irmãos? A gente fica cheio de dor. Eu já estou com algumas, né? Algumas oriundas de sobrepeso, estão um pouco pesadinho. E outras oriundas da idade, irmãos, que chega para todo mundo. E o que eu fazia com 15 anos, né? Eu lembro que, irmãos, igreja hoje é muito fácil. Eu lembro que com 14 anos, eu morava na Piaí, para quem conhece Sepetiba, zona sul da zona oeste. Conhecem? Praia ali, né? Orla azul, bonita. Não conhece? Gente, quer que eu coloque a imagem aqui? Essa região bonita aqui da zona oeste do Rio de Janeiro, Sepetiba, eu morava na Piaí e eu lembro que a nossa igreja ela tinha um ônibus que ia para Nova Sepetiba. Minha mãe está aqui que não me deixa mentir. Eu acordava às 6 horas da manhã e ia para Nova Sepetiba andando. Da Nova Sepetiba, 9 horas era o culto de manhã, a gente ia todo mundo andando. Depois eu voltava para Nova Sepetiba 2 horas da tarde para evangelizar. Andava a Nova Sepetiba toda até as 4 horas, depois voltava para casa, andando. Depois voltava às 6 horas para buscar o pessoal, andando. Depois voltava para a igreja com o ônibus da igreja.
Agora eu não ia andando. E depois levava o pessoal em casa. Com o quê? Andando de novo. Irmãos, eu fico me perguntando, cara, que tipo de maluco era eu, né? E quando a gente é jovem, a gente não tem essa percepção das coisas. A gente simplesmente faz. Porque a gente ainda tem vida, porque a gente ainda tem fôlego, porque a gente ainda tem disposição. Agora eu te pergunto, será que eu consigo fazer isso hoje? Pouco provável, né, irmãos? De carro, talvez. Andando, nunca mais. Porque é limitação humana, irmãos. Eu fazia isso com 15 anos, 16, 17, 18, 19, 20, 22. Mas agora eu tenho 35, agora eu não tenho mais disposição para fazer. Né? Eu fui atleta um período da minha vida, irmãos. Joguei um pouco de futebol, depois fui atleta de vôlei. Eu lembro que eu jogava vôlei de 7 horas da manhã até 8 horas da noite. Hoje em dia, a gente para jogar 3 sets, eu jogo um porque não aguento mais jogar o outro. Meu joelho está explodindo, meu tornozelo não aguenta, minha coluna dói. E a gente precisa atentar para essas coisas. A gente tem janelas na nossa vida. E quando a gente deixa de fazer coisas dentro dessas janelas, muito provavelmente a gente não vai fazer na janela da frente. Tem coisas que a gente só vai fazer na janela de adolescente. Que a gente é imprudente, que a gente é visceral, que a gente é meio doido. Tem coisas que a gente só vai fazer na janela da juventude. E passou a juventude, você não vai fazer mais. Tem coisas que a gente só vai fazer com meia idade. Tem coisas que a gente só vai fazer na velhice, irmãos. Dá aquela volta de cadeira de roda maneira só na velhice. Não tem sentido nenhum ter 18 anos, se não tiver algum problema físico, andar de cadeira de roda. Tem. Então a gente precisa incubar isso dentro da nossa mente, porque eu vejo as pessoas perdendo as etapas da vida. Eu vejo gente de 18 anos se comportando como se tivesse 11. Eu vejo gente de 50 anos se comportando como se tivesse 20, e não tem mais, irmãos. Né? Gente com 50 anos com aquele shortinho, gente, gente, é a imagem do céu, para dizer o contrário. Perdeu a percepção, perdeu a noção, gente. Não quer dizer que não pode usar? Não, você é livre para usar, mas é bonito. Sejam sinceros. Uma senhora com 60 anos com shortinho curtinho. É lindo, né, irmãos? Não é bonito, gente. Passou da época. Está na hora de cair na real que passou da época. Então aproveitem as janelas. Jesus não perdia tempo. Com 12 anos, ele já fazia coisas que pessoas com 40 não faziam da época dele. Você pode acelerar a fase. Agora, retardar a fase, irmãos, é um pouco demais. Amém? Passa aí, Ju, pra gente. Um outro comportamento de Jesus. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser, mas para e dar a sua vida em resgate por muitos. Por todos? Não. Por quê? Porque Jesus sabe, Deus sabe o quão valioso foi entregar a vida do seu filho. Não é por todo mundo não, irmãos. É por alguns. Por muitos. Não por todos. Pode passar o slide aí, Jorge. Jesus, a primícia de Deus, veio para servir. Então não vamos pensar que estamos aqui para... Irmãos, é um ledo engano. Né? Eu vejo o comportamento de algumas pessoas que só a misericórdia do Senhor. Que elas parecem que são reis e rainhas. Não que não sejam, irmãos. Deus te levantou para ser rei e rainha, amém? Mas o comportamento, irmãos, é de uma pessoa alienada quase. As pessoas têm uma expectativa a respeito das pessoas da igreja, irmãos, que parece que a gente tem que... Toda vez que você entra, toca uma trombeta, arrasta um tapete vermelho e tem que ter um banquete. Irmãos, para com isso. Para com essa utopia, com essa maluquice de que a igreja é assim. Se você não meter a mão e não servir, né, não espere alguém fazer por você. Porque até quem é o exemplo fez. Jesus fez.
Até Jesus veio para servir, quanto mais você. Tu não veio para ser servido não, cara. Tu não veio para ficar sentado aí nessa cadeira não. Tu veio para meter a mão no arado. E uma vez que você meteu a mão no arado, que você se certificou que está no arado, meu amigo, não olha para trás não. Segue em frente, pega teu rumo. Você pode falar isso para o irmão que está ao teu lado? Você veio para servir e não para ser servido, bonitão. Vamos falar isso mais uma vez? Você veio para servir e não para ser servido. Aí tem um ditado muito interessante, né? Que se encaixa muito com esse perfil de pessoas, né? Quem não vive para servir, não serve para... E é uma verdade, irmãos. Porque o evangelho, a vida, é sobre servir o outro. É sobre o que eu tenho para dar, para acrescentar, para estimular o outro. E não sobre aquilo que eu tenho para mim mesmo. Porque o que eu tenho para mim mesmo, irmão, quando eu morrer vai ficar para mim mesmo. Vai ficar lá no meu caixão. Mas o que eu tenho para dar para o outro é que se perpetua. Jesus, vou derrubar esse troço. E a pergunta é, o que você tem para dar? Já se perguntou? Porque a gente também fica esperando uma coisa miraculosa para dar. Quando na realidade a pessoa precisa de uma pedra. Às vezes a gente fantasia coisas demais, pensando que a gente tem que ser perfeito e que a gente tem que ser muito proeminente em todas as áreas para tentar oferecer algo a alguém. Quando na realidade esse alguém quer algo muito simples, um copo d'água. Então para de embutir esse troço na tua cabeça em nome de Jesus, porque todo mundo tem alguma coisa para oferecer, irmãos. Todo mundo tem um copo. Tem gente que tem um copo cheio, tem gente que tem um copo raso, tem gente que tem um copo no meio, mas a realidade é que todo mundo tem um copo com alguma coisa dentro. E se você tem um copo com alguma coisa dentro e não tem dado essa coisa que você tem, você está desvirtuando o negócio. Porque o Senhor te chamou para servir. Pode escutar um amém? O Senhor te chamou para servir. É isso que a gente faz. Quando você se auto-intitula cristão, e a função de todo e qualquer cristão, a primeira é servir. Automaticamente, se eu sou um cristão e não sirvo, eu não sou um cristão. É simples assim. Porque todo o evangelho, toda a base bíblica, né, diz respeito ao outro, não diz respeito a mim mesmo. Até Jesus, quando fazia alguma coisa, ele se vangloriava de ter feito. Ele sempre falava, eu faço porque o meu pai me ordenou, eu faço porque o meu pai me atribuiu, eu faço porque o meu pai deixou. Ele nunca atribuía nada que fazia a ele mesmo, porque ele entendia que o que ele estava fazendo era servindo o outro. E a gente por muito tempo deixou de servir, porque acha que o nosso serviço tem que ser entrega especial, o nosso serviço tem que ter um laçarote, o nosso serviço tem que vir de Uber Black. Querido, para com essa palhaçada, sirva com o que você tem, se é varrendo, varra, se é pregando, pregue, se é falando para pessoas que não estão aqui dentro, aliás, tinham que ser mais para as pessoas que não estão aqui dentro do que as que estão, faça. Porque isso é o evangelho, isso é Jesus. Passa aí, Jorginho, pra gente. Uma outra coisa, irmãos, que eu fico fascinado, né, com Jesus, e fico fascinado também com as pessoas desse lugar, é porque a gente aprende a não ser super-herói. Não tem super-humanos aqui. Ou tem algum X-Men aqui? Tem algum X-Men? Mutante? Não tem. Quando eu vejo Jesus passando por situações adversas e o comportamento dele indo de encontro a essas situações, isso me espanta um pouco. Porque a gente criou um Deus que é um Deus que não existe. Um Deus sem sentimentos, um Deus sem emoções. A gente esquece, né, o Jesus homem e mira no Jesus Deus. E quando a gente visualiza só o Jesus Deus, a gente não vê isso aqui, ó.
Diz assim a palavra de Deus lá em Marcos 14. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de quê? Pavor e angústia, gente. Isso dá em planta? Em poste? Dá em gente, né? Ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe passasse aquela hora ou aquela situação. Jesus está diante de um embate. Ele sabe que vai morrer. Daqui a alguns instantes, depois desse texto, é a crucificação. E o que mais me choca, o que mais me chama a atenção, em um homem assim, brabo, cara macho de verdade, Jesus, é que ele não teve vergonha e não teve medo em situação alguma de demonstrar que era um homem feito de emoções. Irmãos, o que a gente vê hoje são pessoas que se blindaram. Elas têm um escudo, elas têm uma casca tão impenetrável que elas se sentem incapazes de chorar, elas não choram mais. Porque o choro, muitas vezes, demonstra o que na gente? Uma fragilidade, uma debilidade, uma fraqueza. Então essas pessoas não choram mais, pelo menos não choram em público, para não demonstrar que são fracas, que são frágeis, que sofrem como seres humanos. Depois nós vemos um texto, que é um texto, um dos menores textos da Bíblia, um que me chama mais atenção, que está lá em João 11:35, que diz que Jesus o quê? Fez o quê? Chorou. Diante a morte de Lázaro, um dos seus amigos. E aí a gente vê que Jesus, Deus, esse cara tão grande, esse cara tão magnífico, tão majestoso. Não pense que quando eu chamo de cara, eu estou faltando com respeito, pelo contrário, mas é porque a proximidade é muita, então eu tenho essa intimidade de poder falar isso de Deus, porque o que a gente vê são pessoas fantasiando um Deus tão distante, um Deus tão omisso, tão longe, que elas têm que fazer uma... Já viram a oração, gente, desse pessoal? É um negócio quase que indecifrável. O camarada fala de Deus como se fosse um meteoro na Ursa Maior vindo lá e... Jesus Cristo, será que é esse Deus mesmo? O meu Deus é próximo, por isso a gente pode chamar ele de camarada, por isso a gente pode chamar ele de amigo, amém? Então Deus, mesmo sendo essa pessoa tão fantástica, o Senhor, ele não teve medo, não teve constrangimento e não teve vergonha alguma de demonstrar fragilidade em momentos de pavor extremo. O Senhor, ele teve pavor, você também pode ter pavor. O Senhor, ele teve angústia. Isso é coisa que dá em seres humanos, irmãos. Você pode ficar angustiado também. O Senhor, ele se irou, correto? Não pecou, mas se irou. Você pode ficar irado? Irmãos, quando eu vejo esse texto, eu me sinto à vontade. E fico irado mesmo, às vezes eu arranco meu cabelo quando está um pouquinho maior. Eu estava igual a dona Catifunda esses dias, gente. Meu cabelo estava meio engraçado. Eu dei uma puxada assim, ele ficou, né? Já não é muito bom, ficou no lugar. Eu falei, Senhor, que ira é essa, Pai? Mas aí rapidamente passa e a gente volta ao controle emocional, ao controle da situação. E a gente vê que em alguns momentos a gente se ira também, irmãos. A gente fica chateado, a gente fica angustiado, a gente fica triste com algumas pessoas. Isso é normal, isso é coisa de ser humano. Ninguém está aqui para demonstrar ser uma coisa que não é. Ninguém está aqui para pintar um quadro que não existe. Não tem super-homens, nem existe super-mulheres que estão acima dessas emoções, porque às vezes elas nos afligem. Às vezes elas chegam até nós. E como a gente se comporta em relação a elas é que vai ditar quem nós somos em relação à palavra. Porque Deus sentiu isso aqui tudo, mas isso limitou o Senhor de cumprir o propósito, de fazer aquilo que Ele foi chamado para fazer,
de desviar o roteiro, de mitigar ou amenizar a situação? Nenhuma dessas coisas fez com que Deus fugisse da rota nem 1 grau sequer, nem 1 milímetro sequer. Pelo contrário, a obediência de Deus era tão grande e o alinhamento de Deus em relação ao propósito era tão grande que mesmo diante o pavor, a angústia, a assolação, a tentação, ele se manteve íntegro ao propósito. Isso aqui leva a gente a refletir. O que foi, meu filho? Está com dor no braço? Amém. A refletir sobre muitas coisas a nosso respeito, irmãos. Porque você pode passar por muitos problemas, mas você não pode usar esses problemas como artimanha para tentar fugir da tua responsabilidade. Porque é tua. Segura que o filho é teu. Passa aí, Jorge. Jesus era emotivo e não tinha vergonha de demonstrar suas fragilidades. Não tente ser super-homem ou super-mulher, porque o modelo, Jesus, não tentou. Pode passar. Eu fico também muito admirado, e como líder, Jesus é uma referência maravilhosa, não só na igreja, irmãos, mas em tudo que a gente faz. Jesus é um modelo maravilhoso. Se você tem o seu trabalho, se você exerce alguma função de liderança, todo mundo exerce uma função de liderança, que seja na sua casa, o modelo de Jesus é um modelo fantástico. Ele nos ensina muito. Sabe como Jesus falava com os seus discípulos? Isso me chama muita atenção. Vocês conhecem o modelo morde-a-sopra? Conhece? Conhece, alguns conhecem. Mas Jesus era fantástico em como ele discipulava os seus discípulos. Porque Jesus, ele dava uma notícia muito ruim e depois ele fazia o quê? Dava uma notícia não tão ruim. Jesus, ele falava algo muito bom e daqui a pouco ele vinha com algo, nefasto, tenebroso. E é um modelo que eu utilizo para a minha vida, irmãos. Quando eu vou noticiar alguém, tem gente que tem essa artimanha, que te entrega uma bomba como se fosse uma flor, já viu? Vocês conhecem algum líder assim? Eu conheço alguns. Durante a minha vida trabalhando, conheci muitas pessoas que te entregam uma bomba como se fosse uma flor. E no final ainda te dão um sorriso. E você fica feliz com aquela bomba na mão. A bomba está grandona lá. Mas você fica, essa bomba não é tão bomba assim. Mas olha o modelo que Jesus falava com os 12, Mateus 10, 16 ao 23. Você pode colocar aí, Lincoln, para gente, na Bíblia? Só para a gente ver a advertência e poder criar um cenário aqui a respeito dessa... Dá para abrir aí? É do 10 ao... Qual que era lá o primeiro versículo? Do 16 ao 23. Ouçam. Olha Jesus, falando com os seus discípulos. Algo leve, light. Ouçam. Eu os envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam espertos como a serpente e simples como as pombas. Tenham cuidado, pois vocês serão entregues aos tribunais e chicoteados nas sinagogas. Por minha causa serão julgados diante de governantes e reis, mas essa será a oportunidade de falar a meu respeito a eles e aos gentios. Quando forem presos, não se preocupem com o modo como responderão, nem como que dirão. Naquele momento, as palavras certas lhes serão concedidas. Pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito de Deus, aliás, o Espírito de seu Pai falará por meio de vocês. Só até aí, pode voltar lá pro... Jesus entrega uma melancia para os discípulos como se fosse um morango. E, cara, esse tem que ser o nosso modelo. Às vezes a gente chega, e a gente quer falar alguma coisa muito séria. E o que a gente faz? A gente mitiga, a gente eufemiza? Não, a gente joga aquela pedra na cabeça do outro. Marido e mulher acontece muito isso, irmãos, não é? Às vezes o negócio não é nem tão grave assim, mas a mulher chega, meu irmão,
com pedregulho e quebra o vidro do carro, irmãos. A minha não faz isso não, graças a Deus. Minha mulher é bem tranquila, irmãos. Mas a gente precisa usar mais o modelo de Jesus, a gente precisa se apropriar desse modelo, gente. A primeira coisa, quando a gente dá uma notícia que é muito importante, o que a gente tem que fazer? Como Jesus, primeiro a gente alerta, ó, tem um negócio aí. Alerta. A segunda coisa que Jesus faz é o quê? Estimula. Ó, o negócio tá brabo, mas não temas. Eu sou com você, cara. A terceira coisa que Jesus faz é o quê? Mostra as condições adversas. Condições de contorno, quais são? O cenário é ruim. O inimigo vem contra nós. A batalha é dura. Eles têm mais bomba, eles têm mais armas, eles têm mais homens. Tem mais tudo. E no final Jesus termina como? Meu filho, tem uma recompensa. Tem um pote de ouro depois do arco-íris. Porque o evangelho é isso, irmãos. A gente durante muito tempo pintou o evangelho bonitinho, né, arrumadinho, o evangelho da prosperidade, o evangelho da vida abundante, também é isso. Isso se chama recompensa. Mas a recompensa a gente só recebe depois do quê? É depois da batalha, depois que o couro come, depois que vence a guerra. Não existe recompensa sem luta, irmãos. Existe salário sem trabalhar? Teu patrão chega lá, olha, eu estou com vontade de te abençoar com mais 2 salários. Deus tocou muito forte no meu coração, bradou como um leão da tribo de Judá. E nesse mês eu vou te abençoar com mais 2 salários. É assim que funciona? É assim que funciona, irmãos? Profetizar é uma maravilha, mas aí a realidade vem. E o teu patrão fala o quê? Olha, a gente vai ter, né, um corte aqui, a gente vai ter que tirar um benefício. Você ganhava uma cesta, agora vai ser meia cesta. A gente dava passagem, agora você vai ter que ir de bicicleta. Geralmente é assim, irmãos. Mas aí a gente cria uma série de cenários na nossa mente e a gente, né, joga a bomba. Pá! Eu lembro que eu estava no ano de 2016 na iminência de perder o trabalho, irmãos. Eu trabalhei durante 10 anos numa mesma empresa e eu nunca tinha tirado férias. Todo ano eles compravam as minhas férias. E quando eu fiquei de férias, irmãos, eu fiquei na iminência de ser mandado embora. Acabaram todas as obras do Rio de Janeiro e eu fiquei 8 meses de férias pensando no próximo mês se eu seria ou não mandado embora. Olha as férias como foram. E tinha acabado de casar. Eu te falei isso no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês. Sabe quando eu falei isso para minha esposa? Quando estava pertinho de ser mandado embora. Adiantava eu falar no primeiro mês? O que isso ia gerar nela? Ansiedade. Todo o romance do casamento, irmãos, ia por terra, ia cair por terra. Porque o romance é bom até onde, né, as coisas dão para fazer. E o dinheiro é importante, irmãos. Não pensa que o casamento vive só de amor, não, porque se for casar só de amor, não casa não, hein? Amor é importante? Muito. Amor estrutura um casamento? Bastante. Mas quando bate a fome, irmãos, você não vai gritar, estou amando, estou apaixonado por você. Não vai, irmãos. Tu vai querer botar para dentro aquele hamburgão do domingo que a gente compra aí depois do culto. A pizza abençoada lá, o Ayrton lá. Sabe que é a prova disso, né, Ayrton? O amor supera algumas coisas, né? Não todas. Então a gente precisa estar com os olhos abertos em relação a isso, irmãos. Cuidado com o que você fala, como você fala, com quem você fala. A gente precisa examinar todos os cenários, assim como Jesus entregou a melancia para os discípulos como se fosse um morango. E no final, o que eles fizeram? Irmãos, eles comeram aquela melancia como se aquilo fosse um morango, não, um abacaxi de Marataízes. Irmãos, fui em Marataízes e não vi abacaxi nenhum. Se tem, está lá escondido. Até tem. Mas todo mundo vende abacaxi como se fosse Marataízes. Marataízes não tem tanto abacaxi assim.
É isso. Faça como Jesus. Primeiro, advertência. Segundo, o quê? Segundo, estimula. Terceiro, dá uma cajadada, fala que o cenário está ruim. E quarto, aponta para a recompensa. Olha, amor, eu estou na iminência de ser mandado embora, mas eu creio que Deus vai abrir uma outra porta maravilhosa. E foi o que aconteceu. Eu fiquei um dia desempregado, irmãos. Nem um dia, fiquei 18 horas desempregado. Aí se eu conto para minha esposa que ia ficar desempregado lá no primeiro mês de férias. 8 meses da minha vida estragados. A gente ia ficar preocupado, receoso, tirando o cabelo. Então aprenda com Jesus. Aprenda com Jesus. E essa ferramenta do Senhor é uma ferramenta maravilhosa para a tua vida. Eu vou te convidar a ficar de pé nessa noite. Pode passar o slide aí. Jesus tinha um método de ensino inconfundível, alertando, estimulando, mostrando os contras e os prós do caminho. O caminho é árduo, irmãos, ele não é fácil. Mas eu quero te dizer uma coisa, a recompensa vale a pena. Eu gosto muito do texto de Davi, porque Davi, em meio àquela guerra, em meio à adversidade, ele foi o único camarada que enxergou a recompensa. Qual é o prêmio para quem matar esse pangaré aí, desse gigante? É a mão da filha do rei. Opa! Negócio vale a pena, irmãos. Sabe qual é o problema das pessoas? É que elas fixam os seus olhos nos problemas. E o problema, por ser às vezes muito grande, tira de nós o gosto da recompensa. Às vezes a gente tem uma batalha tão árdua, tão dificultosa, e a gente até conquista, a gente até chega na recompensa, mas a gente olhou tanto para o problema, que o sabor gostoso, que o sabor doce da recompensa, ele se anula com a trajetória que é difícil. Querido, eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Passa aí, Jorginho. Jesus foi traído. Quantos aqui já foram traídos? Estou falando traído pela mulher, pelo marido, não, tá, irmãos? Estou falando traído por algum amigo, traído pela vida, se sentiu traído. Eu, em algumas vezes na minha vida, já me senti assim, traído, deixado. Mas aí a gente vê Jesus recebendo um beijo do seu traidor. Ele faz a declaração que para mim é uma das declarações mais difíceis de um homem em estado natural, emocional, fazer para alguém. Ele recebe o beijo do seu traidor e logo em seguida ele fala: "A que vens a mim, amigo?" Sabe o que isso quer dizer? É que Jesus estava dando uma chance a Judas de se retratar. Sabe o que isso quer dizer? É que por mais que a gente traia o Senhor, Ele não consegue fazer o mesmo em relação a gente. A nossa traição não muda quem Deus é. Deus continua sendo amigo, mesmo você traindo Ele. Sabe o que muda nesse cenário? É a sua situação em relação a Deus. Porque nele não há sombra de variação, não há dúvida. Ele permanece e vai continuar permanecendo sendo o mesmo, fiel, acima da nossa infidelidade. Deus é o mesmo. É a gente que muda em relação a Ele. Eu quero te convidar a fechar os olhos nessa noite. Hoje é uma noite muito especial, a gente celebra a Páscoa. E a Páscoa é uma celebração de antes de Jesus. Páscoa significa passagem, por cima, pelo alto, que remete à última praga do Egito, quando o anjo do Senhor, o anjo da morte, ele ceifou a vida de todos os primogênitos. Só que um grupo seleto, aqueles que tinham a marca do Cordeiro nos seus umbrais, nos batentes da sua porta, foram livres. A Páscoa pelos judeus é celebrada como um momento de libertação. E para nós, a Páscoa é um momento de ressurreição e também um momento de libertação. Ele nos libertou, Ele pagou o preço
para que nós estivéssemos aqui hoje. É isso que nós celebramos, é isso que nós viemos fazer aqui hoje. Eu não sei se você entende isso, mas isso é uma festa. Em um ambiente de festa a gente faz o quê? Fica triste? A gente faz o quê? A gente celebra, a gente fica alegre. Vocês lembram da última ceia do Senhor? Foi durante a Páscoa. Portanto, é um motivo para a gente se alegrar, irmãos. E eu me alegro. Hoje é um dia de celebração, hoje é um dia de festa. Hoje é um dia que a gente, como o profeta Elias ria na cara dos profetas de Baal, hoje a gente ri na cara de Satanás. Porque ele venceu. Ele tomou a chave da morte, da condenação que havia sobre a nossa vida, a célula de pecado que havia, ele rasgou. Ele é o seu tutor. Eu quero te convidar nessa noite a fechar os teus olhos e a refletir sobre isso, sobre quem Jesus é para você. Nós estávamos ali alguns momentos ali em cima e nós falávamos disso. Falar do sacrifício de Jesus, irmãos, é uma maravilha. Como é maravilhoso o sacrifício que Jesus fez por nós. A gente já entende isso. E a gente até chora em alguns momentos que a gente se emociona falando disso. Mas aí eu faço a seguinte pergunta. Qual é o sacrifício? Qual é a contrapartida que você tem dado em relação a esse sacrifício de Jesus? O que sai de você para Ele? Deus entregou o seu único filho. O que você entregou para Deus? Teu tempo, teu melhor tempo, teu tempo de qualidade está aqui na casa do Senhor? Servindo a Ele, buscando a Ele, dedicando a Ele? Irmãos, eu vejo pessoas trocando Jesus por coisas tão banais, por coisas tão rasas. Eu tô com uma dorzinha de cabeça, pastor, hoje eu não vou na igreja não, tô com uma dorzinha na unha. Pastor, hoje o meu cabelo não cresceu o suficiente para eu ir ao culto. O batom quebrou, o rímel quebrou, sei lá o que quebrou. São coisas tão rasas, tão pequenas, que furtam a gente do privilégio de oferecer algo ao Senhor em contrapartida ao sacrifício, em que a gente fica se perguntando, Senhor, que geração é essa? Que povo é esse que se diz o seu povo? O povo eleito, adquirido, escolhido. O que a gente faz em contrapartida ao sacrifício? Nada. A gente se lamuria, a gente reclama, a gente tropeça, a gente faz N coisas, a gente só não faz o que deveria ser feito. Algo em relação àquele que deu tudo. Deu tudo. O Senhor não mediu esforços e o Senhor não teve reserva alguma, Ele deu tudo. E a pergunta é, o que você tem dado? Feche teus olhos, coloca a mão no teu coração, eu quero orar com você nessa noite. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos na Tua presença nessa noite, para celebrarmos a festa da Páscoa. O Senhor venceu, o Cordeiro foi imolado, mas o Cordeiro ressuscitou, e hoje o Cordeiro é o leão que ruge, que brada. Nós te adoramos, Espírito Santo, nós te adoramos, Senhor, e celebramos essa data, a data que virou um marco na nossa vida, a ressurreição do Senhor. Não há mais cédula de pecado contra a minha vida, não há mais morte ou engano, nós fomos salvos, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos curados, nós somos livres. Pai, que esse entendimento possa chegar a nós, que esse entendimento possa chegar a nós, Senhor, e que possamos sair desse ambiente transbordantes do Teu amor, transbordantes da Tua glória, transbordantes dos Teus feitos que nos trouxeram a vitória. Nós entramos em uma batalha onde nós não lutamos e saímos vencedores. Eu não sei se você entende isso, mas nós entramos em uma batalha em que nós não lutamos e saímos
vencedores. Pai, nós te agradecemos por isso. Nós celebramos esse instante, esse momento, te dando glória, louvor e toda a gratidão que há dentro de nós, Senhor. Toda a gratidão que há dentro de nós. Ensina-nos a andar nos teus conceitos, nos teus preceitos, nas tuas leis, nos teus estatutos, para que possamos usufruir do melhor dessa terra, porque o Senhor tem o melhor para os seus filhos. Chore andará, basore candará, ereba chore andarás. Tere candará, ereba chore candará, basure andará, ereba chore candarás. Mostra-nos, Pai, a tua face. Mostra-nos quem tu és. Mostra-nos, Pai, os teus feitos, para que possamos repousar diante uma promessa. Nós temos um chamado, nós temos um propósito. Nós somos filhos, herdeiros, co-herdeiros com o Senhor, Pai. E nós queremos usufruir do melhor dessa terra para esse tempo em que o Senhor nos chamou. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Diga isso. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia, que amor é esse? Obrigado, Jesus, pelo teu amor, Senhor. Vamos adorar o Senhor. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Aleluia. Tu tens sido tão bom pra mim. Obrigado, Jesus. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. É bom o tempo todo. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ousado amor, aleluia.
Querido, eu fico imaginando Deus Pai chegando para Jesus e falando assim: meu filho, tá vendo aquelas pessoas? São meu povo, é seu povo. E o pastor Felipe falou sobre submissão. E como Jesus entendeu desde o início, acredito eu, desde quando o pai chamou ele e disse: filho, você vai ter que ir até aquele lugar onde você vai ser cuspido, vai ser chicoteado, as pessoas irão tacar pedras em você, você vai passar por todo esse sofrimento, e um amor tão ousado, um amor tão puro. Ele olhou para mim, para você, já com esse amor, com esse olhar de amor, e disse assim: pai, seja feita a tua vontade. Ele veio até aqui, como já foi dito, ele passou por muitas coisas, muitas dores, muitas adversidades. Querido, o inferno pensou ter vencido quando o último suspiro do Senhor foi acabado. Mas ao terceiro dia, querido, ele chegou a ressuscitar, porque soldados foram até lá para ver o que tinha acontecido, tiraram lá e não viram nada, porque aquele que se fez homem, além de homem, ele era rei dos céus e da terra. Por isso ele ressuscitou, e hoje ele vive ao lado do Pai, esperando o momento ao qual ele virá buscar a sua igreja para reinar junto com ele. Por isso somos gratos, Senhor, pelo teu ousado amor, ousado amor, ousado amor. Vamos louvar ao Senhor, ousado amor. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia, obrigado, Jesus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Que amor é esse, Jesus? Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Oh, aleluia! Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas.
chegou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, pelo seu amor, pelo seu infinito e ousado amor. Aleluias, aplaudam o nome do Senhor, querido. Só Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Aleluias. Glória, glória, glória. Uma das simbologias em que Jesus Cristo representa é como um leão, amém? Aleluia! E o leão nós sabemos que é o rei da selva. Mas o nosso rei é o Rei Jesus, amém? Aleluia! Glória a Deus, vamos adorar. Como o leão vem ruge, o diabo quer nos devorar. Se avançando flechas para destruir, matar e matar. Não é da nossa força que podemos vencer. Maior é Jesus que vem nos defender. O sangue derramado lá da cruz não para de salvar. E o pecado e dor, Jesus, meu Deus, o meu lugar. Não, a vida apagou, não me vencer. Cristo morreu por mim, posso viver. Hoje eu sou livre para amar a Deus e ser vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode mais me dominar. Hoje eu sou livre para amar a Deus e ser vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode mais me dominar. Vamos declarar nessa noite e dizer que Ele vive. Nós vamos dizer aqui em cima, Ele vive e você vai ver. Ele vive, Ele reina, ressuscitou, é vencedor, está sentado sobre o trono, só Ele é digno, de todo louvor. Hoje eu sou livre para amar a Deus e ser vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode mais me dominar. Hoje eu sou livre para amar a Deus e ser vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode mais me dominar. Declare, Ele vive. Ele vive, Ele reina, ressuscitou, é vencedor, está sentado sobre o trono, só Ele é digno, de todo louvor, Hoje eu sou livre para amar a Deus e ser vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode mais me dominar. Hoje eu sou livre. A igreja canta assim, vai! E ser vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre.
pecado não pode. Assim, ó. Ele vive, cante. Tá muito baixo. Ele reina. Ressuscitou. E é vencedor. Está sentado sobre o trono. Só ele é digno de quê? De todo louvor, de todo louvor. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar, o pecado não pode mais me dominar. Hoje eu sou livre, aleluia. Hoje eu sou livre para celebrar, o pecado não pode mais me dominar. Assim, ó, assim, ó. Eu quero ouvir, só a igreja cante, só a igreja. Oh,